Bom dia, pessoal. Meu nome é Rodrigo Crespi e eu venho da área técnica de muitos anos atrás. Acredita em mim, apesar dessa cara jovem que eu tenho, eu já fui programador COBOL. E a agenda é uma agenda bem simples, tá? O que eu quis trazer para vocês? Um pouco de PowerShell. Qual é a ideia do PowerShell? O PowerShell é uma... Aqui é o limite. O PowerShell ele é uma linguagem de linha de comando, tá? E ele serve para a gente automatizar. Então, assim, a ideia não é substituir o Bash do Linux. A ideia não é substituir o Terraform na hora de fazer uma integração, de fazer algum deploy de DevOps. A ideia não é substituir linguagens, é agregar. O PowerShell ele tem uma característica que, se eu tiver no Bash e utilizar qualquer comando do PowerShell e chamar um comando do Bash, eu consigo integrar ele e pegar o retorno, porque ele vai tratar tudo como conjuntos. Então a ideia é utilizar ele como um agregador de comandos e não como uma solução única ou de divisão de outros comandos. Então o que acontece? Nós temos um tipo de comando, né? Uma interface de comando, que é o CLI, né? Que são todas aquelas interfaces de linha de comando que a gente utiliza. Por exemplo, o Bash, o Command do Windows. Todo mundo está alinhado nessa parte básica? Alguém aqui não captou do que eu estou falando? Legal. Então, o que acontece? A ideia é que esse cara ele seja um command line, uma interface de comando, tá? Em que vocês possam atingir qualquer tipo de comando de processamento em forma de linha de texto. E aí, logo depois eu vou falar um pouco disso, mas a maior parte dos parâmetros, porque qual é o maior argumento aqui? Por que eu iria utilizar linha de comando se eu posso clicar no botãozinho da tela? Então eu vou usar o exemplo do Windows, que é um sistema operacional que todo mundo deve conhecer. O que acontece? Sai uma nova versão do Windows, um flagzinho que tinha na tela lá do Control Panel saiu do lugar. Como é que vocês vão setar aquela informação? Vocês vão ter que procurar onde é que o novo desenvolvedor colocou aquele checkbox. No command line, vocês não perdem essa referência, porque ele sempre vai manter os parâmetros. Então, quando vocês quiserem criar, eu estou falando de command line de qualquer coisa, tá? Quando vocês querem criar um filtro dentro de um texto lá no Linux, né? Vocês vão dar um cat no texto, pipe grep, e vocês vão querer pegar qualquer coisa que fale senha dentro daquele arquivo, ok? Não é a mesma coisa que vocês terem que abrir um editor de texto, por exemplo, o Vim, ir lá e fazer um find dentro desse arquivo. Tá? Vocês podem agregar vários comandos para fazer a alteração. Obviamente que eu vou falar mais de PowerShell, mas é só para dar uma ideia do porquê que linha de comando se torna muito mais fácil de usar do que ambiente gráfico. Falando de cloud, e eu sei que muitos de vocês talvez não tenham pensado nesse nível de abstração que eu estou trazendo aqui, mas falando de ambiente de cloud, imagine que vocês abriram o portal do Azure. Aí tinha lá uma sequência que vocês faziam. Vocês iam lá, novo, adicionar resource group, dar o nome do resource group, dar o lugar onde é que ele vai estar hospedado e apply. Ok? Numa dessas, a Microsoft remodelou o portal do Azure. Agora tem que ir lá em New, escolher algum outro passo antes para poder criar o Resource Group.
com o CLI, seja ele o AZ-CLI ou o PowerShell, vocês vão usar o AZ-CLI New Resource Group e vão criar o Resource Group independente de onde a Microsoft colocou aquele flag ou aquela opção. E aí, quando estou falando de uma coisa tão simples quanto criar um Resource Group, imaginem isso na hora de extrair dados de coleta ou de segurança do portal de vocês, seja ele do Azure, seja ele do AWS ou do Google Cloud. Vocês precisam, de uma certa forma, para ter autonomia, entender como é que fica a linha, como é que funciona a linha de comando de cada um desses players. Ok, e aí, talvez vocês vão se perguntar o seguinte: mas, Rodrigo, todos esses players, tá? Considerando que são os maiores players hoje que nós encontramos em Brasil, tá? Todos esses players têm uma interface. Todos eles, nós temos o AWS CLI, o Azure CLI, o AZ CLI, né? O GC Cloud CLI, que são interfaces de linha de comando, que é, na verdade, a adaptação do portal, né? Porque o portal ele vai executar comandos baseados no framework que executa essas linhas de comando, né? Geralmente vão ser desenvolvidas em Python, então qualquer erro vai vir uma notificação de linha de Python e provavelmente vocês têm tudo no GitHub para entender e poder reportar. Legal. Então quer dizer, Rodrigo, que se eu tenho o AZ-CLI instalado do meu Note, eu consigo administrar todos os recursos que tem no Azure, do portal? Na teoria, sim. Tá? Na prática, um pouco mais complicado quando vocês vão falar de visualizações, de buscar algum tipo de análise estatística, por exemplo, quanto processamento estou consumindo de um determinado grupo de máquinas virtuais. Tá? Impossível, de maneira nenhuma. Eu prefiro utilizar a linha de comando. Tá? Vamos lá. Se eu posso fazer todos os comandos que tem no site por linha de comando, e eu tenho a opção de usar o site e o Command Interface Language de cada um dos players, por que, de alguma maneira, eu iria utilizar o PowerShell? Onde é que o PowerShell entra? Vocês imaginam que vocês estão utilizando um cliente Ubuntu, tá? Vocês baixaram o AWS CLI. Vocês trabalham o dia inteiro com isso. Então vocês vão fazer o deploy de uma máquina virtual e de um banco de dados MySQL. Ok? É uma tarefa simples. É o que vocês têm para fazer hoje. Vocês vão lá, utilizam o AWS Connect, criam a conexão de vocês com as chaves confidenciais que já foram geradas, depois vão no AWS e criam uma nova instância, criam uma nova máquina e aquela coisa toda. Show de bola, funciona. Aonde entra o PowerShell nessa história? Todos esses comandos que vocês conseguem fazer através desses clientes de interface, vocês vão conseguir fazer dentro do PowerShell também. E aí, vem esse negócio que eu estou falando para vocês. Eu não estou querendo dizer que o PowerShell substitui, mas é uma ferramenta que agrega. Porque eu posso muito bem, em determinado momento, achar que é mais fácil criar a VM através do AWS CLI, mandar criar a VM e utilizar um comando do PowerShell para já fazer a montagem dos dados em gráficos na tela do meu Ubuntu para saber o consumo de processador. Que isso é uma coisa que o AWS CLI não mostra. Então, acaba sendo uma forma. Outra forma,
nós já pegamos algumas manutenções de deploy que eram, vamos criar uma VM no Azure com um SQL Server, vamos criar outra VM no AWS e montar uma replicação. Como a gente faz isso? Não vai ser manualmente. Nós vamos montar um script, porque quando tiver que repetir o processo ou fazer teste, no script é mais fácil. O que a gente faz? Cria com o PowerShell, faz a conexão, cria a VM, faz a instalação dentro da VM, seta os parâmetros de segurança, seta os parâmetros de rede, cria no AWS, seta todas as informações, depois já monta a replicação, tudo pelo PowerShell. Tá? Poderia fazer pelo CLI? Poderia. Eu poderia utilizar o AZ CLI para criar toda a parte do Azure, o AWS CLI para criar toda a parte do Azure e qualquer outra linguagem para fazer o meio do que precisa. Mas, nesse caso ali, eu preciso de uma linguagem só. E se no meio disso eu precisar de algum script, por exemplo, estou instalando um PowerShell, um PostgreSQL, e preciso mover para aquele PostgreSQL dentro de uma VM que está dentro do AWS, imaginando que não seja um as a service, que seja uma VM mesmo, eu posso fazer o PowerShell conectar naquela VM, mover o arquivo por dentro da VM, pelo storage, e de lá instalar o PSQL e fazer o restore do banco. Sem precisar ficar logando na máquina, sem precisar utilizar qualquer outra coisa. E o melhor de tudo, depois que executa eu consigo pegar o retorno, porque o PowerShell ele trata cada nível de execução como um conjunto de dados. Então, o PowerShell ele é multi-cloud, tá? Ele, aliás, o bom dele é que não é só multi-cloud, tá? Eu estou falando de um PowerShell chamado PowerShell Core, que a Microsoft colocou como livre desde 2018, se eu não me engano, ou 2017. Então está lá no GitHub, vocês podem acompanhar a movimentação dele, colaborar, né, como vocês quiserem. E a gente tem algumas coisas ali do PowerShell Core. Por exemplo, como ele é um PowerShell Core, ele utiliza o .NET Core como base. Então ele funciona em todos os sistemas operacionais que utilizam .NET Core, inclusive a IoT. Então, para quem pensou em, de repente, utilizar algum dispositivo de IoT e embarcar o deploy, ou criar um deploy que faça, sei lá, de dentro da máquina de vocês estão construindo, vai lá num software as a service que está hospedado no Google, pega uma informação, já conecta dentro de um dispositivo de IoT para coletar informação, é possível. Tá? A única coisa que você tem que ter cuidado é que a Microsoft mantém duas versões. Tá? O Windows PowerShell continua vindo com o Windows, naturalmente, que é o PowerShell 5. Alguma coisa. E esse não vai deixar de vir tão cedo. O futuro é que não venha mais e venha assim já com o .NET Core e o PowerShell Core dentro do Windows. Tá? Então, o que eu recomendo, quando vocês pegarem uma máquina e forem começar a trabalhar com qualquer coisa relacionada a PowerShell, baixe um PowerShell Core. Tá? O PowerShell Core ele é multi-sistemas operacionais, então eu trabalho só com Mac. Em casa, meu computador de trabalho é um Mac, e eu faço todos os trabalhos de qualquer plataforma, seja plataforma de sistema operacional, seja plataforma de cloud ou de banco de dados, que é mais minha área, eu faço tudo com PowerShell Core. Tá? Então, multi-cloud, multi-virtualizador, multi-sistema operacional. Os comandos são mais intuitivos do que o Bash. Por mais que alguém queira
ficar bravo comigo porque ama o Bash, ou porque tem um amor grande por isso e tal. Os comandos do PowerShell são mais intuitivos. Eu vou explicar isso para vocês. Tá? Padronização de script. Por mais que algumas empresas ou alguns profissionais não utilizem, a Microsoft criou um sistema de padronização. Tá? E toda vez que alguém utiliza, fica fácil. Então, se vocês pegarem os módulos que dizem respeito ao AWS, vocês vão ver que eles estão idênticos ao padrão do Azure, que estão idênticos ao padrão do Google Cloud, que estão idênticos ao padrão dos módulos da Citrix, ou da Oracle, ou de qualquer outra empresa que desenvolveu até SAP. Então, eles seguem um padrão. Então, obviamente, que o Rodrigo está fazendo um teste, vai fazer um script de deploy de um banco de dados que vai fazer uma vez só. O nome do meu arquivo de comando vai ser x.ps1, porque eu vou fazer um teste. Né? Mas quando eu for desenvolver isso, x.ps1 é um exemplo, tá? Mas quando eu for fazer isso para colocar lá no meu cliente e tal, eu vou dar a nomenclatura correta, utilizar a nomenclatura de documentação, criar todo o esquema de cabeçalho para ser fácil de utilizar e para todo mundo poder colaborar com esse desenvolvimento. Então nós temos aqui módulos, tá? E módulos é o coração central do que faz o PowerShell ser útil. Porque os módulos são desenvolvidos por qualquer tipo de empresa que desenvolva software. Então, se hoje vocês trabalham numa empresa que desenvolve software e vocês, sei lá, vocês trabalham para a SAP e vocês querem desenvolver um conjunto de automação para fazer deploy de um módulo de produção, PP, para dentro de alguma coisa, vocês podem criar todo o código compilável em .NET, gerar uma lib para Linux ou para uma DLL para Windows e utilizar dentro do PowerShell como módulo, ou até mesmo desenvolver outros comandos de PowerShell para serem importados. Tá? Então, módulos é uma maneira muito grande de se desenvolver frações que facilitam o uso do PowerShell. Eu falei para vocês que é fácil de entender com licença, os comandos do PowerShell, porque eles têm um padrão. E aí, o que acontece? Nós temos todos os comandos do PowerShell, primeiro que eles são chamados de commandlets, tá? Então vocês vão ver muito cmdlet, então é porque vem de commandlets, tá? Isso já dá uma ideia do padrão, onde nós temos um verbo, por exemplo, o get, um substantivo, child item, né? E os parâmetros e argumentos. Então, assim, imagina que todo mundo que abriu o PowerShell sabe fazer um getChildItem. Né? Lá na unidade C, lista os arquivos do Windows, feliz. Beleza? O que acontece aqui? Quando vocês utilizam getChildItem, vocês não estão falando de unidades de disco. Vocês estão falando de qualquer coisa. Se vocês estiverem navegando dentro do diretório de VMs do Azure, vocês derem um getChildItem, vocês podem retornar todas as VMs que tem dentro de um grupo de recursos. Se vocês estiverem dentro de um SQL Server, vocês vão navegar como databases e lá getChildItem, vocês vão ver todos os bancos de dados que existem dentro do SQL Server. Ok? Então, assim, comumente, quando vocês vão procurar uma solução, vocês estão administrando um ambiente, sei lá,
de diretórios. E aí vocês precisam eliminar todos os arquivos mais antigos do que um mês. Vocês vão na web, né? Digita lá como eliminar arquivos com mais de um mês no Windows. Aí vai vir a sugestão do PowerShell. Aí é get child item, faz um pipe, dá um range de espaço, né? Dá um pipe remove item. Ok? Por isso, as pessoas associam os comandos ao que elas veem primeiro, e é mais comum. Mas todos os comandos podem servir para muitas coisas, porque o PowerShell trata sempre como subconjuntos de retorno. Qual que é a outra parte que vai facilitar para nós? Que assim como o Bash, né, o PowerShell utiliza pipeline. E pipeline, para quem desconhece, é simplesmente conseguir passar o retorno desse subconjunto para um novo comando. Então eu fiz um comando aqui que ele pega todos os itens filhos do conjunto C2.bar. Tá? O que ele faz depois? Ele manda para um format table. O format table ele vai formatar em tabela. Entenderam por que é mais legível do que o Bash? É fácil de decorar como é que são os comandos. Eu falo Bash, mas se fosse o ZSH ou o prompt do Windows, qualquer outro tipo de comando. Esse aqui é muito simples. Format table, formata como tabela. E aí eu dou os argumentos. Eu só quero nome e tamanho. Então ele vai me retornar tudo que tem aqui, só nome e tamanho no formato de tabela. É fácil. E aqui outra coisa interessante quanto aos pipelines é que um pipeline, imagina que vocês têm um comando, né? Um connect AZ, acho que é connect AZ, enfim, é o comando não, AZ connect, tá? Do Azure CLI. E vocês vão ter um retorno que é a chave que indica qual é o tenant que vocês estão conectados dentro do Azure. Vocês podem fazer esse connect aqui, colocar um pipe que ele vai jogar o retorno para cá. E daqui, imagina que vocês possam gravar num arquivo uma lista já logando o que vocês estão conectando. Tá? Ah, Rodrigo, isso existe lá no portal do Azure, é fácil de logar? Sim, eu estou dando um exemplo. Vocês poderiam fazer isso com um copy. Né? Vocês estão copiando dados de um backup que está on-premises para dentro de uma cloud, e vocês vão colocando um pipe e vão registrando dentro de um arquivo hora a hora, minuto a minuto, início e fim da cópia. Ou cada kbyte que vocês estão copiando. Outra coisa muito importante dentro do contexto de PowerShell, antes de começar a trabalhar, é entender que o PowerShell ele sempre vai ter um provider e vai montar um driver. Tá? O que é um provider? Um provider é realmente um provedor. Eu tenho aqui um provider chamado, que vocês não vão conseguir ler de longe, porque eu não consigo nem ler de perto, mas chama-se File System. Tá? O File System ele é um provedor que monta File System. Né? E ele montou o quê? Na raiz, né? Porque aqui eu tenho um drive. Então veja os comandos. Get provider. Ele está me retornando todos os providers que eu tenho. Então eu tenho um provider de alias, environment, file system, functions e variables. Ok? Quando eu quero montar uma unidade, imagine que eu estou aqui na minha máquina local, eu quero montar uma unidade, sei lá, de um storage que está lá no Azure. Bom, eu vou lá e vou utilizar esse provider e vou montar nesse drive. Esse caso aqui, o drive está montado na raiz. Então eu dei um get ps drive para me retornar qual que é
o drive que ele está montado. Para vocês terem uma ideia, se eu tivesse instalado nessa máquina, que eu usei o print, um SQL Server, um Microsoft SQL Server, aqui eu teria SQL Server. E se eu fosse na unidade raiz, lá do meu ambiente, e digitasse set location, que é o mesmo que colocar D dois pontos, enter, né? Só que set location, D dois pontos. Aí ele manda para aquela raiz, para aquele ponto de montagem. Se eu tivesse montado aqui um driver do SQL Server, eu poderia utilizar set location, SQL Server dois pontos, e ele entraria num sistema de diretórios do SQL Server, onde ali eu posso navegar pela instância, pelos logins, dropar, criar logins, tudo por linha de comando, sem precisar acessar o SQL Server. E aí vem aquele negócio, posso fazer isso com Oracle, não posso fazer isso, posso fazer isso com Postgres, o problema é que o driver do Postgres é pago, mas posso fazer isso com MySQL, o driver é free. E vocês conseguem automatizar, por exemplo, testar. É o caso do sistema operacional. Eu posso executar um script e testar da seguinte maneira. Eu estou is Linux true. Quer dizer que eu estou num Linux. Aí executo o comando para Linux. Is Windows, executa para Windows. Is Core IoT, eu estou num IoT. Então eu tenho como testar e fazer um módulo de script só para tudo. Tá? Assim como eu tenho como testar para as nuvens, porque eu vou saber qual é o provider deles. E aí, eu falei para vocês do módulo do PowerShell, dentro do PowerShell, porque assim, os módulos podem ser criados por qualquer empresa, qualquer pessoa. Tá? No meu GitHub eu comecei um módulo para ser free, para acessar Postgres. Tá? Daí eu vi que tinha outros que já estavam fazendo, eu abandonei o meu e fui ajudar eles. Mas é uma maneira. E o que é um módulo? É uma coleção de função, de commandlets, de procedimentos compilados em .NET. Tá? Pode ser para Linux, pode ser para Windows. Depois eu vou passar na tela meu blog, lá tem um how-to de como compilar uma lib usando C#, tu compila a lib no Linux e depois importa dentro de um módulo e utiliza no PowerShell. Tá? Então fica bem amplo assim para todo mundo poder utilizar em qualquer infraestrutura. E novamente, né? Vocês podem desenvolver o que vocês quiserem. Por exemplo, vocês trabalham com infra de algum aplicativo de SaaS para alguma nuvem ou para várias nuvens, vocês podem automatizar tudo aqui. Novamente, isso substitui outras linguagens? Não, trabalha junto, porque para o PowerShell todo retorno é parte de um subconjunto, e todo subconjunto é tratado como dados que são manipulados. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? Sabe até que horas vai? Quanto tempo os outros... pessoal, aqui eu fiz um apanhado geral dos módulos que nós temos para PowerShell. Tá? Então, assim, no Azure, o prefixo do módulo de PowerShell é AZ ponto asterisco. Aí, por que o asterisco? Porque vai ter uma penca, vocês não precisam baixar todos os módulos. Por exemplo, eu vou trabalhar só com banco de dados, rede e segurança. Eu baixo só o que é de security, network e database. Ok? Eu não preciso baixar tudo. Inclusive, não preciso baixar o de MySQL se eu não trabalho com MySQL. Baixo só o de Postgres e SQL.
ou o Oracle, é só o que eu preciso ali dentro. Então, a Microsoft nos dá 175 módulos para trabalhar com o Azure. No caso, para instalar é só usar esse comando, depois vocês pegam o PPT, não vou ficar passando por isso. No caso do AWS, a AWS nos dá 336 módulos, que são módulos que vocês vão usar para trabalhar, e 3 que são módulos que são de SDK, ok? Aí vocês vão, aí o mais curioso, tá? Deixa eu continuar aqui. Aqui é como instalar os módulos do AWS. E o Google? O Google utiliza um prefixo GC e ele só nos dá um módulo, tá? Pessoal, a quantidade de módulo não quer dizer que o negócio é mais potente, não é o tamanho que importa, mas a gracinha que faz. Olha só, dentro do módulo do Google tem muita coisa que vai ser expandida e vai ser desenvolvida ali dentro, tá? Dentro do módulo da AWS, deixa eu voltar aqui. Dentro do módulo da AWS tem muito comando que não vai ser expandido, mas já existe. Então é só a forma como o engenheiro de desenvolvimento resolveu colocar esse negócio para deploy. Tá? O que acontece é que há algumas particularidades. Se vocês baixarem 336 módulos da AWS, mais 175 ou 176, não me lembro, do Azure, mais um do Google, e tiverem que atualizar isso tudo num dia, cara, ele vai demorar bastante, porque ele vai baixar expandir, são arquivos zip, expande, move para o diretório, reload, aquela coisa toda, vai demorar um certo tempo. Tá? Então, fica mais fácil de tratar um módulo do Google do que 336 do AWS. Tá? No entanto, quando baixa do Google, baixa para tudo. E quando tu baixa do AWS, tu pode fracionar. Por exemplo, opa, eu só trabalho com EC2 lá e só vou trabalhar com EC2, o RDS é só o que eu preciso, eu não preciso de mais nada. Então, eu só vou ter 2 módulos pequenos. Então, é uma maneira que a empresa, o desenvolvedor, resolveu de encontrar de estratégia para fazer o deploy e a entrega desse produto. Não quer dizer que é bom ou ruim, é característica. Características gerais, tá? O Connect as Account, que é o comando que vai conectar o Azure que vai conectar o PowerShell no Azure. Hoje, ele tem 2 maneiras. Primeiro, a gente pode usar o AZCLI para fazer a instalação da chave local. E aí eu estou falando de automação, né? Ninguém vai colocar os comandos com a senha. Vocês vão gerar, ele vai gerar um arquivo que fica protegido dentro do diretório do usuário e lá tem a chave de autenticação. Vocês vão utilizar o Connect AZ Account, que vai pegar aquela chave, vai receber o token, vai conectar e vai utilizar os comandos. Com o AZCLI, vocês criam um acesso que vocês não precisam ficar renovando. Então é aquele cara que vocês vão colocar na Chrome para executar periodicamente a cópia do backup que é feito no storage do Azure para dentro do storage do AWS para ter uma redundância. Ok? É esse cara aqui. A outra maneira é fazer pelo Azure AD. Tá? Então o nomezinho de vocês lá, o usuário de vocês, rodrigo.crespo@cdbdatasolutions, está lá. Eu vou utilizar essa autenticação, só que essa autenticação tem um token que vai ter refresh mais seguido. Tá? Então eu vou ter que deslogar uma hora e relogar. Eu não vou poder deixar a vida inteira logado executando a mesma coisa. Tá? E vai
definir ali pela minha autenticação. Obviamente que é mais seguro, porque minha autenticação no AD tem duplo fator de autenticação, tem um monte de outros requisitos que vai impedir que esse usuário, sei lá, crie um novo usuário no AD, por exemplo. Né? Imaginando o seguinte, meu papel agora é DBA. Tá? Eu só posso criar banco de dados e dar manutenção em banco de dados. Meu AD só permite esses dois grupos de segurança. Então, eu vou estar limitado aqui, é só a execução que me limita, mesmo que eu tenha download de tudo, vai ser bloqueado. Então, pelo AD, estima-se que é mais seguro para o usuário comum, mas quando forem fazer algo de automação, é melhor utilizar a autenticação do Azure CLI. Tá? Em caso de automações, existe a opção de dizer de quanto em quanto tempo dá o refresh da chave. Então, imagine que vocês estão com medo que alguém pegue a mesma chave e faça alguma maracutaia ali para invadir o script de vocês. Vocês podem determinar que vocês querem que a chave perca a validade a cada 30 minutos. Né? E aí gera um outro script que gera outra chave lá no diretório para ele poder continuar usando. Tá? Então, a cada 30 minutos, tu teria uma nova chave de segurança para o teu script usar sem ninguém saber, sem ninguém saber não, sem a mão humana para pegar essa informação. No caso do AWS, não é muito difícil, tá? Aliás, não é muito diferente. Vocês podem ter ele autenticado pelo AD, que segue o mesmo padrão. Tá? A única coisa que eu não vou saber dizer para vocês é como é que fica a integração com grupos do AD, porque eu nunca fiz. Tá? Se eu posso criar uma GPO dentro do AD que habilita o uso do RDS e me bloqueia o EC2. Eu não sei se isso é possível. No Azure é. Tá? Mas eu posso criar a credencial pelo AWS CLI. Tá? Vou lá, crio a credencial, ele vai gerar também uma chave dentro do meu usuário, né? No Windows, acho que é users sqlcresp.aws e lá dentro tem um arquivo JSON que vai ter a minha chave. Tá? Essa chave ela vai ser utilizada para autenticar também. E ela pode ser renovada, vocês podem forçar para que ela renove. Tem uma característica dentro dos comandos do AWS que vocês vão ter que passar sempre, que é o profile name. Tá? Quando vocês vão criar esse cara, vocês vão dizer o seguinte, olha, eu estou criando essa chave com esta senha e o profile vai ser ambiente de teste. Eu estou criando esta chave com essa senha e profile vai se chamar ambiente de produção. Tá? E quando vocês forem executar o comando, vocês têm que dizer qual que é o profile name, para ele saber onde é que ele está executando. Ah, Rodrigo, isso não existe no Azure. No Azure é diferente, a gente cria grupos de recurso. Então, tu vai criar um grupo de recursos de teste e um de produção. E tu só seta, na hora de executar, eu quero executar um drop database, grupo de recurso teste. Né? Quero criar o drop database, grupo de recurso de produção. Aqui não, aqui tu coloca direto por profile. É só essa a diferença. Sim, o comando aqui da criação, vocês vão ver que é bem simples, tá? Depois que já tem a chave, é um set credential, a chave, o secret e o story as, que é o nome do nosso profile. Tá na hora, jovem? Quanto tempo eu tenho? Quanto? Tá. Show. No Google,
é mais simples do que parece, tá? O Google facilita muito a nossa vida, porque é só usar o Google Init, fazer o login e depois utilizar o get GC instance e continuar utilizando. Aí é só criar o bucket e sair trabalhando. É mais simples de todos, mas ele segue o mesmo padrão, né? Quando vocês forem criar o init, ele vai criar lá dentro do usuário, né? Uma chave com o segredo. A diferença é que no caso do Azure e do AWS, vocês vão ter o profile ou o resource group para ir alternando. Aqui vocês vão ter que colocar para qual instância vocês estão logando nesse caso. É basicamente uma diferença mínima, mas em tese faz a mesma coisa. Pessoal, eu vou fazer uma demonstração e a outra, porque eu fiz uma demonstração igual para cada uma das clouds. E o que eu vou fazer? Nossa, mãe. Como não vai dar tempo, e eu já sabia que não ia dar tempo, eu vou postar lá mais adiante eu posto no meu blog, tá? Um post apontando para o GitHub com os scripts de como executar esse no Azure, outro no AWS e outro no Google Cloud. Ok? Aí vocês podem comparar os três. O que esse script vai fazer? Ele vai criar um banco de dados PostgreSQL as a service, tá? Com usuário, senha, porta liberada, tudo pronto para o acesso. Ok? Eu só preciso de um jeito de mostrar isso aqui para vocês. Não, tudo. Calma aí. Obrigado. Deixa eu ver se consigo aqui. Aumentou? Tá, então deixa que eu vou explicando parte a parte, porque talvez eu não precise executar. Eu vou só mostrando e explicando o código, e depois vocês pegam com calma. Assim que eu postar lá no meu blog, vocês pegam com calma, vão executando, vão testando, e qualquer coisa me mandem mensagem que eu ajudo vocês, tá? Porque, cara, é um laboratóriozinho bem simples de fazer, mas bem interessante. Aqui, essa subscription, ela é uma... Tá, eu vou começar daqui, ó. Vocês podem ver que eu tenho um AZ Login aqui, né? Eu já fiz esse AZ Login. Quando eu faço o AZ Login, o que vai acontecer aqui? Ele vai abrir a tela do meu Azure, pedindo uma autenticação. Opa, deixa eu voltar lá. E aí eu perdi o zoom aqui. E aí ele já me deu o retorno que eu estou autenticado. Vocês vão ver aqui embaixo que ele já me deu algumas informações. O nome do Azure Cloud. Plataforma. Tá tudo aqui. Bom, a partir daí, isso quer dizer que lá no meu diretório de usuário, ele já criou aquele JSON com a chave de autenticação. Então eu já estou autenticado. A partir do momento que eu der o Connect AZ, o Connect AZ Count, eu já estou conectado ao PowerShell no Azure. Tá? Então, assim, Rodrigo, vou fazer um script, vou colocar lá na cron do meu Linux para rodar todo dia para criar um banco de dados de desenvolvedor, de teste ou de homologação de Postgres para minha equipe. Tá? E no final tem que restaurar o banco do dia anterior para o pessoal desenvolver. Legal, o que vocês fazem? Geram uma vez só o AZ Login, é uma vez só, ele gera o script.
crie um perfil, né? Seja no AWS, Google, ou Azure, crie um perfil para isso, para não misturar com uma conta com maior capacidade, deem o mínimo possível de permissão, façam fazer login com esse cara, e depois, no script que vocês vão colocar na cron, começa só com connect as account. É só isso que vocês vão precisar. Tá? Esse set as context é porque eu tenho muitas subscriptions. Tá? Eu tenho muitas assinaturas. Então aqui eu indico qual é a assinatura que eu quero. E próximo passo, vou criar aqui um new as resource group e vou colocar o nome Code Island, que poderia ser ambiente de homologação do mês 5. Tá? Localização, depois eu digo que eu quero usar ele, set as resource group. E aqui começa a parte que eu vou definir o meu ambiente de desenvolvimento, meu ambiente de teste, né? Porque eu vou colocar aqui, qual é a senha que eu quero do meu Postgres. Isso aqui vocês também deixam dentro de um arquivo criptografado e mandam importar, tá? Não deixem a senha aberta. É que para demonstrar aqui, eu faço assim, ele quando vai instalar me pede a senha e eu faço. Vocês vão passar o que de parâmetros para criar um Postgres no ambiente de desenvolvimento do mês de maio para o desenvolvedor de vocês. O nome do servidor que vocês estão criando, qual é o grupo de recurso, o tier que vocês estão utilizando, se tem redundância, localização, qual é o usuário administrador, qual é a senha desse usuário administrador, que nesse caso está dentro da minha variável, né? Libero o firewall, então eu tenho um commandlet pronto para isso, onde é que eu só vou dizer o nome, o resource group e qual o IP que eu vou liberar. Aqui vou liberar para todo mundo, sem medo de ser feliz. AZ Postgres, get AZ Postgres SQL Server, ele vai me retornar qual que é o full name, que vai ser esse cara aqui, que é onde é que eu vou conectar efetivamente. E aqui eu posso só colocar um PSQL, conectar e já dar comando de restore database. Então eu posso colocar lá na cron do meu servidor Linux, Ubuntu, que está rodando em produção para todo o dia 1 de cada mês. Ele gera isso aqui em outro servidor, em uma cloud, e cria um banco de dados as a service e faz o restore do banco naquele ambiente. E o meu desenvolvedor, todo dia 1º de cada mês, já vai ter o ambiente de desenvolvimento atualizado, teste, homologação, qualquer coisa assim. Ok. Já vou terminar, tá? Mas aqui tem a mesma coisa, só que para o AWS. Então depois eu deixo os códigos lá para vocês, para Azure, AWS e Google Cloud, e vocês podem acompanhar. Segue basicamente o mesmo princípio, a única coisa que o AWS quebra um pouco mais os comandos de rede. Então tem um grupo de segurança a mais, é um pouquinho mais cheio de curvas para poder liberar o acesso. E era isso, acabou? Pessoal, eu só vou deixar aqui então o meu site, e aí lá vai ter, eu faço um postzinho depois, porque seria muito conteúdo para passar para vocês. Faço um post, posto lá no GitHub os códigos, daí vocês podem testar em casa. Muito obrigado. Obrigado.